Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui na residência de Dom Gregório Paixão, que ele nos recebe e também a convidados. E hoje nós vamos tratar de um assunto que interessa muito a juventude, que é esporte, saúde e religião. Está começando agora o programa Comunhão e Vida. Estamos de volta aqui na casa de Dom Gregório. Dom Gregório, obrigado por nos receber novamente na sua casa e hoje vamos tratar sobre esporte, saúde e religião. E quem o senhor trouxe aqui para falar desse assunto com a gente? Pois é, Márcio, antes de apresentá-los, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui em nossa residência, uma graça muito grande tê-lo, mediando, digamos, esse bate-papo entre amigos. Eu trouxe dois convidados assim muito especiais. O padre André Luiz, mais conhecido como padre Andrezinho, não é? Por causa do tamanho, não é? Não tem 1,90 m, mas também não é também um anãozinho, né? Mas padre Andrezinho é pároco em Madame Machado da Igreja Nossa Senhora de Fátima e também é responsável pelo setor juventude no decanato, não é? daquela região. Eu trouxe também aqui o deputado estadual Nilton Salomão, que há pouco tempo aí está também como relator, não é, de uma comissão ligada à juventude. Então, realmente é um momento muito especial na vida dele. Por isso, nós queremos que esse programa fale da juventude, fale sobre saúde, fale sobre esporte, fale sobre religião, ou seja, nós queremos envolver a todas as pessoas. E é um assunto que eu acho que interessa a todas as pessoas, não apenas a juventude, né? Claro, vamos focar principalmente a juventude, mas envolve a todos. Então, daí, os meus convidados vão nos ajudar nessa reflexão. Então, eu já queria começar perguntando o que tem a ver esporte e saúde com religião? Pois eu acho que tem tudo a ver, né? Afinal de contas, quando Deus nos cria, não é? Quando o homem recebe essa alma imortal, depois de um longo processo de evolução desse corpo que nós temos, né? Esse corpo, como bem nos diz São Paulo, é o templo onde habita o Espírito Santo. Né? Então, é nesse corpo que nós trabalhamos toda a nossa vida. É esse corpo que vai nos ajudar, né? Vai ajudar a nossa alma a encontrar aquele que é o Senhor. Né? Então, quando a gente está bem, um corpo são, numa mente sã, e quando esse corpo, não é, com essa alma que nós temos, caminha para aquele que é o Senhor, caminha para Deus, então o equilíbrio é perfeito. Porque também não adianta você ter um corpo perfeitíssimo com a mente doentia, também não adianta você ter uma mente perfeitíssima com um corpo que está totalmente dilacerado porque você não cuidou dele, não é? Não estou falando de uma doença que pode acontecer conosco, mas então, ou seja, é o justo equilíbrio. Os antigos diziam virtus in medius est, a virtude está no meio. Não é? Então, ou seja, ser equilibrado é fundamental. Isso tem a ver com a nossa vida pessoal, no que se refere ao nosso corpo, e tem também a ver com aquilo que nós queremos para nós como maior tesouro, que é Deus. Então, religião, saúde, esporte, essas questões todas humanas se unem para que nós possamos glorificar o Senhor por aquilo que nós somos e por aquilo que nós temos. Quando a gente fala em esporte, a gente lembra logo de juventude, né? E o padre Andrezinho é muito ligado na pastoral da juventude, né? O senhor tem assim alguma questão para a gente? Uma coisa que logo de início eu gostaria que Dom Gregório pontuasse para nós, justamente, Dom Gregório, para o senhor, o que é um jovem saudável? Eu acho um jovem equilibrado, né? Tem uma palavra muito bonita, assim, lá no capítulo, entre o capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, né? Depois que o anjo anuncia a Maria, então José foge, né? E o anjo aparece a José, e isso é uma palavra muito interessante, assim, José sendo justo. A palavra justo no Antigo Testamento não é só aquele que pratica a justiça, não é isso. Mas justo é equilibrado. Então eu acho que o jovem saudável é aquele jovem profundamente equilibrado. É o jovem que busca a Deus, o jovem que busca o melhor para a sua vida.
É o jovem que busca, através do conhecimento, essa libertação que todos nós devemos ter, porque o conhecimento nos liberta para as coisas boas, naturalmente, não é? E é o jovem também que sabe buscar na vida espiritual o justo equilíbrio para dar as razões daquilo que ele buscou durante toda a sua existência. Então, a pessoa justa, como José, a pessoa equilibrada, é a pessoa que consegue conjugar todas as partes, buscando sempre o melhor para a sua felicidade. E a felicidade daquele que busca bem é uma felicidade contínua, né? E uma felicidade que ninguém pode nos roubar. Então, eu acho que o jovem justo é exatamente, o jovem equilibrado é o jovem que é justo, o jovem encaixado, o jovem que tem uma mente sã, que tem um corpo são, um jovem que busca a realização dos seus sonhos naquilo que é bom para a sua vida, mas ao mesmo tempo um jovem que encontra nesses sonhos uma resposta para aquilo que é mais importante na vida de uma pessoa, que é amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas que estão ao seu lado, como a gente ama, né, como cada um ama a si mesmo. Então acho que mais ou menos seria isso, sem grandes conceitos, mas é esse justo equilíbrio que eu acho que o jovem precisa ter. Você está falando de mente sã, né, do jovem. O deputado Salomão, antes da gente começar o programa, estava conversando aqui, estava falando um pouco sobre esse comportamento, não é isso, Salomão, do jovem de hoje, né? Na verdade, é uma preocupação, né, Márcio? Eu quero aproveitar antes aqui e agradecer, né, ao Dom Gregório a oportunidade de estar com ele aqui, ao lado do Padre Andrezinho. Mas nós aprendemos, né, na nossa religião o valor da vida, valorizar a vida. Nós temos observado que esse mundo hoje, quer dizer, a vida está ficando muito em segundo plano. Você veja quando um jovem pega uma moto, pelo prazer da moto, e expõe o seu corpo e acaba muitas vezes ficando sequelado e também fazendo com que os hospitais tenham uma demanda maior, que poderia estar tratando outras questões. Quando o jovem se envolve com a droga, quando o jovem também hoje, muito dominado até pela internet, né, que é fascinante, muitas vezes ele fica tão dominado que ele para ali em frente, fica o dia inteiro e o seu corpo, enfim, não se movimenta. Então, nessa concepção de valorização da vida e valorização do seu corpo, que é a expressão da a sua vida aqui, né, na Terra, eu gostaria de ouvir do Dom Gregório. A igreja tem sempre esse papel de perceber desvios ou perceber situações da sociedade e, com a força dela, propor correções, propor, enfim, ações. Então, especialmente, o que o senhor acha que nesse momento, quer dizer, nós, a igreja, deveria estar debruçada para fazer frente a esse despreparo que a gente observa dos jovens e que está levando também à desvalorização da sua própria vida, na medida em que ele desvaloriza o seu corpo. Exatamente. Eu acho que um dos grandes papéis da igreja, né, enquanto medianeira, digamos assim, do bem na sociedade onde nós estamos, é sempre levar as pessoas, especialmente aos jovens, aqueles que estão num processo de aprendizagem, o bom, o belo e o eterno. Né? E quando a gente busca essas três coisas, a gente acaba descobrindo que esse justo equilíbrio entre as partes é que nos faz e nos torna cada vez melhores. Não apenas pelo conhecimento que eu desejo, por a coisa que me dá o prazer, mas por aquilo que contribui para que eu tenha o conhecimento, eu possa viver interligado nesse mundo que é maravilhoso, né? Tanto é que Jesus se encarnou porque esse mundo sempre foi muito querido e amado por Deus, mas ao mesmo tempo buscar aquilo que não me prejudique. Não é? Nada faz mal se você utilizar com o justo equilíbrio. Uma pequena taça de vinho, com 2 dedinhos, né, se você toma, os médicos dizem isso, diariamente, um pouquinho só, isso não vai fazer mal algum à minha saúde. Mas se eu exagero, eu vou me tornar um alcoólatra e vou destruir não apenas a minha vida, a vida da minha família. Não é? Se você, por exemplo, faz uma educação física, faz um esporte, não é, 3 vezes por semana, mesmo diariamente, 1 hora, isso vai ajudar muito a sua saúde. Mas se você quer apenas mostrar que tem um corpo fundamental, você pegar muito peso, isso vai acabar com o seu coração, com a sua pele, com a sua vida. Então, tudo vem do justo equilíbrio. A igreja tem que alertar aos jovens e a todas as pessoas que aquilo que nos foi dado é para a nossa libertação, é para a nossa alegria e não para a nossa escravidão.
O computador informático é uma coisa maravilhosa quando nós descobrimos a informática, um mundo excepcional. Cada vez que eu vou descobrindo uma coisa nova, eu fico assim espantado. Por exemplo, puseram no meu celular o WhatsApp, né, que eu posso me comunicar sem pagar as empresas com as pessoas. Eu posso falar, mandar uma mensagem de voz, eu posso mandar um filme onde eu falo com a pessoa. Existem mecanismos que você olha para o celular, você vê a pessoa está no seu lado, ou seja, isso é maravilhoso. Mas se eu passar o tempo todo tendo que falar com todo mundo escravizado, eu vou acabar com a minha saúde, vou acabar com a minha mente. Se eu vou para a internet e eu passo horas e horas sentado apenas, né, ali vendo, eu vou acabar com a minha saúde. Na Europa, nos Estados Unidos, já tem casos, não sei se no Brasil já aconteceu isso, de jovens que passaram 18, 20 horas diante do computador, às vezes 2 dias, sem se alimentar, sem tomar água, e morreram diante do computador por falência dos rins, simplesmente porque não se alimentava, não tomava água. Queria, mas estava tão preso àquele mundo de sonho, não é, que acabou dando um colapso e morrendo. Então, isso é que é o pior. Então, eu acho que cabe à igreja falar para as pessoas desse justo equilíbrio. Eu acho, sabe, Newton, que com o tempo as pessoas vão chegar a esse justo equilíbrio, como nós chegamos em relação à televisão. Ninguém passa 24 horas, pelo menos imagino, né? Essa televisão o tempo todo, jovem, não fica lá 24 horas na televisão, que era um problema do passado. Nem ninguém no passado, o rádio, não é, tirou as pessoas da família ali, e também hoje em dia ninguém fica no rádio 24 horas. Eu acho que nós vamos aprender a lidar com a internet como nós aprendemos a lidar com o telefone fixo, com o rádio, não é? Com a leitura dos jornais, com a televisão e, naturalmente, também com a internet. Mas a função da igreja é mostrar isso. Nós precisamos ter um justo equilíbrio, porque isso nos foi dado pela inteligência humana, que foi dada por Deus para o nosso bem e não para a nossa derrota. Eu queria perguntar ao senhor aqui, eu estou lembrando da nossa Comissão da Juventude, onde se discutiu muito na Assembleia, e vamos dizer assim, resumindo, o jovem, ele também ele precisa de oportunidades, né? Quer dizer, de ambientes, de sugestões, enfim, de lideranças até que o ajudem a seguir um caminho mais saudável. O senhor, eu lembro de uma imagem aqui contada pelas pessoas quando da presença do nosso Papa Francisco, o senhor lá no ginásio Pedrão, em Teresópolis, onde o senhor brincava com os jovens lá, e os jovens sempre, mas o Dom Gregório aqui parecia também aqui um jovem como a gente, né? Então, eu coloco isso para lhe perguntar o seguinte: a igreja, as paróquias, quer dizer, como talvez pudessem, não é, agregar alguma ação própria para, além da palavra, para, vamos dizer, criar uma ambiência da prática do esporte, seja até uma caminhada, enfim, algo que movimentasse o corpo e dentro dessa, né, do prazer que está na igreja, quer dizer, a utilização desse ambiente que é o dia a dia nas nossas igrejas, também para construir assim, projetos, ações. Eu sei que isso não é fácil porque envolve recursos humanos, recursos financeiros, muitas vezes tempo, mas de qualquer forma talvez seja uma oportunidade de se falar, né, de se relacionar com esses jovens. Isso. É sempre uma oportunidade. Eu acho que a igreja ela tem muitos mecanismos e espaços para justamente dar o melhor àqueles que buscam a própria igreja, não é? A igreja pode fazer isso através das caminhadas que os jovens podem fazer. Na nossa região aqui, as paróquias podem levar os jovens para subir essas montanhas maravilhosas com total segurança, não é, para ver a paisagem, ver que o mundo vai muito além daquilo que você vê na internet, que você vê no seu mundinho de amigos ou ali onde você vai para um show, né? Então, existe um mundo que precisa ser conhecido. Você tira essas pessoas do seu comodismo. E Dona Maria, da paróquia que tem 80 anos, ela vai também. Ela pode ir arrastada, mas ela vai. Ou seja, ela quer estar perto da juventude. Então, é um movimento que nós fazemos em relação às pessoas. Um outro ponto importante, nós podemos, por exemplo, criar Olimpíadas dentro das paróquias, onde as pessoas, onde os jovens são convidados a competir, não é? De uma forma saudável. Futebol, voleibol, basquete. Nós temos tantos colégios religiosos que podem nos oferecer esses espaços, fazer competição, porque o jovem gosta de competição. Né? Ele gosta de fazer o máximo e é a oportunidade de dar a esses jovens, né, nas suas diversas etapas, aquilo que eles pedem. Nós temos as nossas procissões, as pessoas já vão para a rua. E é interessante, as primeiras escolas, eu lia sobre isso, as primeiras escolas universitárias existentes no mundo nasceram
ao lado das catedrais e das escolas paroquiais, né? E as primeiras instituições a colocar esporte como matéria obrigatória no seu currículo foram as instituições religiosas, né? Obrigava ali os alunos a, já que em casa eles vão fazer um exercício, embora muitos trabalhassem na roça antigamente, etc., isso era no período medieval, mas ali era uma oportunidade de fazer uma educação física. Veja que não é só fazer física, não é? No sentido de mexer o corpo, mas era uma educação, ou seja, educar essas pessoas para o físico, para ter um físico bom. A igreja tomou também do pensamento e da inteligência dos gregos, dos romanos, não é? Essa preocupação com o corpo, mas não com o corpo apenas para mostrar que o corpo é bonito, porque nós somos belos, não é? Sendo magro, sendo gordo, sendo negro, sendo branco, isso não é problema, mas cuidar bem do corpo, não é? Dar a esse corpo essa fisionomia da originalidade. Porque Deus, né, quando nós evoluímos para receber essa alma imortal que nós temos e para ter esse nosso corpo, nós éramos obrigados a caçar. Né? Nosso corpo foi feito para subir em árvore, não é à toa que a gente tem unhas. Não é? Nosso corpo foi feito para buscar o alimento, nosso corpo foi feito para explorar regiões. Então, todo o nosso corpo foi feito para o movimento, para essa educação física. Mas só que com o tempo nós ficamos muito sedentários. Né? E cada vez mais, ou seja, ao invés de resolver o nosso problema fazendo educação física para não ter diabetes, a gente se entope de remédio para resolver o problema da diabetes. Aliás, né? o senhor, Então, o senhor lembrou, nosso mandato tem dedicado muito a essa questão do diabetes e a gente acompanha e enfrenta questões, por exemplo, até agora nós estamos propondo alguns cursos para preparar até os professores, muitos de educação física. Tem lugares que o menino que tem o diabetes, já portador, ele precisa fazer o exercício, ao momento que diz que é diabético, ele fica separado. Não, você não precisa fazer o exercício, você é diabético. Quando ao contrário, ele é um tratamento que ele recebe fazendo o exercício. Você pode fazer a sua pergunta depois do comercial, a gente vai dar uma paradinha, mas a gente volta com esse assunto novamente aí. É isso aí. Nós vamos parar, mas não vamos sair daqui, você fica aí também.